Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja Santo Inácio de Loyola para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra para partilharmos no céu sua vitória. Por Cristo nosso Senhor. Amado ouvinte, nós lembramos hoje, com muita alegria, a memória de Santo Inácio de Loyola, grande santo, que deixou para a Igreja uma riqueza imensa. Nasceu em Loyola, na Espanha, em 1491. Ferido durante o cerco de Pamplona, durante a sua convalescência, fez uma experiência de discernimento e conversão que estaria na base dos exercícios espirituais que comporia anos mais tarde. Junto com um grupo de amigos, fundou a Companhia de Jesus em 1534, em Montmartre, na França. Teve importante papel na Contra-Reforma e na evangelização do Novo Mundo, então recém-descoberto. Ele faleceu em Roma no dia 31 de julho de 1956. É um grande santo, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, e deixou um legado imenso para a Igreja. E a congregação da Companhia de Jesus começou os trabalhos de evangelização na Igreja do Brasil. Então o Brasil deve muito aos jesuítas pelas missões, pelos trabalhos, pela evangelização. Temos São José de Anchieta, que morreu em nossas terras, veio jovem para cá e aqui ficou até a morte, consagrando sua vida a Nossa Senhora, ao trabalho ingente na evangelização dos índios e fundando escolas, ensinando, criando a gramática tupi-guarani. Quanta beleza nós podemos ver na história do Brasil, que teve a ressonância desse trabalho da Companhia de Jesus, fundada por um homem extremamente asceta e santo, Santo Inácio de Loyola, que deixou para nós a riqueza dos seus retiros inacianos, que são feitos mundo afora. E quem os faz com piedade, com certeza, cresce de dentro para fora. Os grandes santos, fundadores das grandes ordens religiosas da Igreja, eles têm uma importância que nós às vezes não conseguimos alcançar com a nossa compreensão. E cada vez que as ordens religiosas elas entram em crise, e hoje nós percebemos essa crise no mundo todo, na Igreja, na sociedade, o que é preciso fazer? Voltar às fontes. Quando se volta às fontes, você bebe da água originária. Daí a importância de sempre voltarmos às fontes bíblicas, às fontes apostólicas, e as congregações, as fundações, elas quando sentem que não estão bem, que as coisas não andam como precisam andar, é preciso ir lá nas fontes. E nas fontes de seu fundador. E aí nós temos as grandes ordens, como os franciscanos, São Francisco de Assis, os jesuítas Santo Inácio, os redentoristas Santo Afonso, os dominicanos São Domingos, e por aí vai. Também nas ordens femininas. Na base destas grandes ordens está o testemunho de pessoas muito valentes na fé, que deixaram testemunhos maravilhosos, testemunhos extraordinários de como seguir a Jesus Cristo. E eu digo para você, prezado ouvinte, que nós estamos num momento em que a gente precisa visitar mais a Escritura, o Novo Testamento, e mergulhar mais na vida dos santos, naquilo que os santos deixaram para nós. A gente precisa entrar
na história dos santos para recobrar o verdadeiro sentido da vida. Outro dia, conversando com uma amiga minha que faz o homeschool na sua casa com seus filhos, ela me dizia: eu dou catequese para os meus filhos, todo dia à noite, não é uma vez só por semana, todo dia à noite. A última tarefa é ler um trecho da vida dos santos com a criança e discutir sobre os valores da santidade. Isso é formar o ser humano para realmente enfrentar a vida com o olhar da fé. Nós precisamos realmente de uma fé profunda. Precisamos de uma catequese que alicerce no coração dos catequizandos as verdades da fé. Eu fico impressionado de ver tantas pessoas voltando à igreja, pessoas de outras denominações voltando à Igreja Católica nos últimos tempos, com toda essa crise que nós vivemos no mundo, com todas as solicitações pagãs que esse mundo faz, com toda a perseguição que se faz à fé cristã, à fé católica, de toda essa frieza que nós vivemos também nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, tem gente que vem. E é bonito você escutar: eu quero vir para a Igreja Católica porque eu encontrei a verdade, os ensinamentos verdadeiros na patrística, na vida dos santos que souberam interpretar a Sagrada Escritura. Nós precisamos completar a nossa visita à Sagrada Escritura com a vida dos padres da Igreja e dos santos que nos ensinam: olha, eu vivi o Evangelho de Jesus assim. E os testemunhos dos santos são fundamentais para a nossa vida. Eu aconselho vocês a lerem mais a vida dos santos, a lerem aquilo que os padres da igreja deixaram para nós. São riquezas que nos ajudam a alimentar a nossa fé, a nossa esperança no meio desse mundo dantesco, estranho que estamos percebendo nestes tempos. Esta fé que nos leva longe, esse estudo bíblico, visitando também o testemunho dos padres da Igreja dos Santos e amando a nossa liturgia com grande profundidade. Deus te dê uma sexta-feira na luz e que a sua penitência, o seu jejum de hoje, seja bem acolhido por Deus. Vamos a um trecho da palavra. Mateus 5,10 é a antífona da aclamação ao Evangelho nesta missa de memória de Santo Inácio de Loyola. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. A gente escuta estas palavras bonitas de nosso Senhor e nem imaginamos quantas e quantas pessoas no mundo são perseguidas por causa da justiça. Uma justiça que vem da fé, não justiça com ideologia. Ideologia não gera nada de substancioso para a alma. Pelo contrário, as ideologias sempre elas nos castram. Castram o nosso entendimento, castram a nossa fé, castram o nosso verdadeiro amor. Haja vista a quantidade de pessoas ateias que saem das nossas universidades, porque muitas vezes você não encontra o ensino da ciência, mas a militância ideológica nas nossas universidades. Eu vivi isso. A minha universidade foi nesse nível. Então você sai fragilizado e muitas vezes nocauteado pelo ateísmo, pela descrença. É a perseguição à justiça de Deus. E os nossos jovens, eles precisam ter essa consciência e precisa receber isso já na família, na catequese, de que as ideologias, elas passam, elas são voláteis, elas não têm consistência, elas não são suficientes para dar sentido à nossa vida. É muito triste quando as pessoas são dominadas pela ideologia. Ideologias que desconsideram Deus,
que dogmatizam pensamentos, ilusões, utopias que não chegam a nada de concreto. Nós temos o Evangelho, a doutrina social da Igreja, que nos dá o norte de como deve ser a nossa participação neste mundo em prol do bem e da edificação da pessoa humana. Nós não precisamos, como cristãos, de ideologia. As ideologias elas não têm alma, elas são mortas, são natimortos, que nascem, ficam aí atentando a vida, a cabeça das pessoas séculos e séculos, não ajudam em nada. É igual as heresias aí dos primeiros séculos, combatidas tenazmente pela Igreja, pelos padres apostólicos, e que estão aí, nunca morrem essas coisas. É um vírus medonho que fica aí, entrando na cabeça das pessoas de tempo em tempo, colocando dúvida, crise de fé, incentivando o vazio, a falta de piedade e uma visão vesga da própria fé e da própria Igreja. Que Deus nos livre de todas as tentações, sobremaneira destas tentações ideológicas, de pensamentos funestos, globalistas, que tentam arrancar de nós a fé e nos tornar pessoas frias, tristes e desoladas. Que o espírito da missão de Santo Inácio de Antioquia, grande cavaleiro de Cristo, possa nos ajudar na valentia da defesa da fé, da defesa da Igreja, da defesa do Evangelho. Assim seja. Amém. Pai de bondade, nós te adoramos diante do mistério da paixão e da dor do teu Filho na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor, por aqueles que não te adoram mais, te louvamos por aqueles que não te louvam. E te pedimos nesta manhã de sábado que o teu olhar venha sobre nós e nos ajude a imitar a Virgem Maria e a Santo Inácio de Loyola. Conceda-nos, Senhor, a graça da paz, a graça de prepararmos bem a Santa Missa deste domingo e que amanhã nós possamos beber dessa fonte inesgotável e inextinguível do teu amor ágape no altar eucarístico da esperança. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de Santo Inácio de Loyola, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você e a sua família um abençoado mês de agosto e vamos começar amanhã com muitas orações pelas vocações. Até amanhã, se Deus quiser.